Que bom te encontrar aqui na Casa de Cultura de Guaianazes. Quer dizer, a gente não tá aqui na Casa de Cultura de Guaianazes, eu tô na minha casa e você na sua. Mas a gente tá junto pelo Conexão Casas de Cultura, que é um programa da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Eu sou Johanna Ciotti e eu vim te convidar para embarcar comigo rumo a uma jornada incrível de uma heroína não encantada. Dizem que as jornadas têm sempre um começo, um primeiro passo, que não é exatamente um passo, ele é um chamado, um desejo que nasce dentro da gente para sair numa grande aventura. Às vezes ele não é um desejo só nosso, ele é um convite de alguém. Às vezes ele não é nem um pouco cordial, esse convite. Às vezes ele é um empurrão mesmo. Como esse que a gente está vivendo hoje, nesse tempo tão complexo nos nossos dias, em que o que se apresenta diante de nós é tão novo que às vezes a gente nem sabe como é que as coisas vão ficar. A gente não sabe mesmo, mas a gente sabe que dentro da gente tem uma porção de conhecimentos e tem também uma coragem que às vezes a gente nem sabe de onde vem, nem para onde vai. Esses conhecimentos que a gente carrega com a gente vêm junto com as histórias, vêm junto com os saberes dos velhos, os saberes da ciência, da escola, mas os saberes passados por tanto tempo, de boca em boca, de boca para coração, que a gente vai escutando por aí e vai juntando um pedaço daqui, um pedaço dali, e nessa colcha de retalhos a gente vai fazendo um novo amanhã. É assim, porque quando a gente embarca numa grande aventura em busca de um tesouro, é preciso saber voltar trazendo esse tesouro, principalmente porque na maioria das vezes esse tesouro não é só nosso, esse tesouro é nosso e de todo mundo com quem a gente convive. Talvez seja isso que esse tempo nos convida a pensar, em que cada um de nós busca um tesouro, mas que tem que ser repartido com todo mundo. Além da fronteira, além do muro, tem um jardim. E o jardim nos ensina que ele é meio meu, meio seu. Cada um que olhar vai ver as flores, sentir os aromas, os perfumes. Essa vontade de compartilhar é que me traz aqui hoje. E ela vem de longa data numa história de família que aparentemente não tem nada a ver com contar histórias, mas tem tudo a ver. A minha mãe conta que a avó dela, que eu não conheci, tinha na sua casa um pequeno canteiro. Na verdade, ela chamava de hortinha. Ficava na porta da cozinha. E ali ela cultivava com todo carinho, afeto e cuidado. E também uma boa bagagem de conhecimento que trazia das outras mulheres da sua família. Outras tantas coisas que ela foi aprendendo enquanto cuidava do próprio jardim. E ali ela cultivava ervas, coisas que ela usava tanto na cozinha para cozinhar, quanto para cuidar da própria saúde, dela, do marido, dos 12 filhos que eles tiveram juntos, e também para cuidar de uma porção de gente que vivia ali, perto dela.
Era normal que as pessoas, quando tivessem algum mal-estar, alguma dor, mesmo um machucado mais sério, viessem até a casa dela para pedir uma ajuda. Ela recebia a pessoa, preparava um chá, tinha sempre uma água fervendo em cima do fogão, a lenha. Um chá que ela colhia ali na hortinha dela e batia um papo. A pessoa contava um pouco dela, ouvia um pouco, e ali nessa troca a saúde se restabelecia. Se restabelecia com um chá bom, às vezes uma erva macerada que podia ser bebida junto com água, às vezes para cobrir um machucado muito sério, às vezes um escalda-pés. A pessoa levava para casa o papo, o coração mais leve, levava às vezes uma erva para continuar o tratamento, o chá, o escalda-pé, e levava também uma bronca, porque diz que essa mulher era muito boa, mas era danada, e ela dava bronca mesmo, porque a pessoa tinha comido demais ou tinha comido de menos, tinha bebido demais ou tinha esquecido de se alegrar. O corpo sempre reclama quando é judiado. Não pode não, é preciso lembrar de respirar. Enfim, ela tem histórias fantásticas, mas todas elas passam por esse lugar em que ela podia escutar as pessoas que viviam perto dela e usava o que conhecia para ela e para os outros. Dizem que era uma vez, há muito tempo atrás, num lugar muito distante daqui, um palácio com um rei que era dono de muitas terras, onde viviam muitas pessoas que para viverem ali pagavam para ele uma parte do que produziam. Um desses era um homem que vivia numa cabana com os seus filhos. Tudo que ele tinha era aquela cabana e uma pereira, uma árvore que produz peras. Durante todo o tempo, a árvore produzia 4,5 cestos de peras por ano. Num determinado ano, a gente não sabe se foi porque o sol foi demais, porque a chuva foi pouca ou porque as ventanias do mês de setembro derrubaram toda a florada da árvore. A pereira só produziu 3,5 cestos e o rei exigia 4 cestos. O homem precisou dar um jeito e deu. E no dia em que devia, foi até lá, foi até o palácio e entregou os 4 cestos de pera. O cozinheiro recebeu as cestas, mandou que elas fossem guardadas na despensa. Ele trancou, muito bem trancado, com uma chave que ele mantinha guardado no seu avental, no bolso do avental. E assim o homem voltou para sua casa. No dia seguinte, o rei acordou com um desejo de pera, mas não de comer as peras. Ele queria torta de pera, queria pera em conserva, queria geleia de pera. E lá foi o cozinheiro até a despensa, pegou sua chave, destrancou a porta, abriu. Ao abrir, ele notou a pilha de peras, mas várias peras mordiscadas ali ao redor. Num canto tinha uns talinhos de pera. Desconfiado de que tinha um bicho lá dentro, um rato, uma ratazana, quem sabe uma raposa, o cozinheiro chamou todos os empregados do palácio e todos foram juntos procurar.
E mexe daqui, remexe acolá, busca lá, olha aqui, remexe. Quando a pilha de pera se desfez, se revelou lá embaixo uma menina. Uma menina com uns 13 anos, os cabelos desarrumados, a roupa puída. E quando perguntaram para a menina o que ela fazia lá, ela disse: meu pai devia 4 cestos de pera ao rei. Só que esse ano, eu não sei se porque o sol foi demais, a chuva foi pouca, ou porque as ventanias do mês de setembro derrubaram a florada da pereira, a árvore só nos deu 3,5 cestos. Meu pai, sem ter outra coisa para colocar e completar o 4º cesto, me jogou aqui dentro, me cobriu de peras e me entregou no palácio. Eu, sem ter o que comer, aqui dentro dessa despensa, além das peras, comi. Os empregados do palácio, junto com o cozinheiro, levaram a menina para a cozinha e logo arrumaram um trabalho para ela. Ela cortava, lavava, limpava, esfregava as caçarolas, limpava o forno, mas não gostava de ser borralheira, vivia de rosto limpo. Arrumava tudo. Aos poucos, ela foi ficando boa naquilo. Ela achava interessante, inclusive, quando ela era elogiada por seu trabalho. Pois é, na casa dela aquilo era só obrigação, não era trabalho. Dizem que tudo corria muito bem e que Margarida esse é o nome dela, Margarida. Margarida foi aprendendo tudo muito rápido. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, foi se tornando muito boa naquilo que fazia. Ela lavava bem, ela cozinhava bem, limpava bem. Ela conheceu uma vez, enquanto estava indo buscar a água no poço, o filho do rei. E os dois ficaram bons amigos. O tempo foi passando e a eficiência de Margarida começou a incomodar. Os outros empregados começaram a achar ruim que ela fazia tudo tão rápido, que ela fazia tudo tão bem, que ela fazia de tudo. E começaram a falar. Mas como não tinham muito do que falar, começaram a inventar. E inventaram que ela havia dito que era capaz, sozinha, de lavar, passar, enxugar todas as roupas do palácio em um dia. E sabe como é que é a conversa, né? Vai de um pro outro, foi parar nos ouvidos do rei, que mandou chamar a Margarida e perguntou para ela: é verdade que disseram que você disse que é capaz de lavar, passar, enxugar todas as roupas do meu palácio em um dia? E a Margarida disse: eu? De jeito nenhum, não disse isso. Não. E o rei disse: palavra dada é palavra empenhada, você terá que fazer. Margarida saiu aos prantos. Ela não sabia como é que ela podia fazer um negócio desses. Logo, o filho do rei, ouvindo o choro da Margarida, veio conversar com ela. E ele disse: peça ao rei que deixe as roupas todas que ele precisa que sejam limpas num quarto. Me encontre lá. Eu vou te ajudar e a gente junto resolve essa situação. Bom, Margarida pediu isso ao rei e assim foi feito. As roupas foram trazidas para um quarto. O príncipe chegou e assim que os dois ficaram sozinhos, o príncipe tirou de dentro do seu paletó uma varinha mágica.
e fazendo alguns gestos e dizendo algumas palavras de uma língua quase esquecida, a magia se instalou naquele quarto e as roupas começaram a se lavar sozinhas, a se secar sozinhas, a se engomar, a se passar a se dobrar, e então todos os lençóis, toalhas, camisolões e ciroulas do rei estavam lindos, limpos e perfumados em um dia. Eles ficaram muito felizes, quer dizer, mas os outros empregados não ficaram não. Não, porque agora, além de tudo, ela era capaz de fazer coisas fantásticas, realmente. E aí eles começaram a falar de novo. E de novo, sem ter do que falar, eles começaram a inventar. E foi chegando nos ouvidos reais que Margarida havia dito que era capaz de conquistar, roubar e trazer para o rei o tesouro da bruxa. E o rei chamou Margarida. E o rei disse para Margarida: é verdade que disseram que você disse. É a definição do disque-disque. É verdade que disseram que você disse que era capaz de roubar, conquistar e me trazer o tesouro da bruxa? A Margarida disse: não, de jeito nenhum, eu não disse isso, nem poderia. E o rei respondeu: palavra dada é palavra empenhada. Vá já buscar o tesouro da bruxa. Margarida tentou dizer que talvez ele não tivesse escutado bem. Ela até repetiu mais uma vez: coroa magnânima, eu não sou capaz de fazer. Mas eu não sei se o rei não me escutava bem ou se ele tinha um problema sério. De qualquer forma, Margarida foi expulsa do palácio e se viu obrigada a cair na estrada e ir atrás do palácio da bruxa, que ela nem sabia onde ficava e nem sabia que tinha bruxa. Mas Margarida foi nesse empurrão, mas foi. E saiu andando, anda, que anda, que anda, que anda. Margarida chega a uma plantação de sorgo. É que nessa época e nesse lugar, as pessoas faziam pão com sorgo, então todo mundo plantava. No final da plantação tinha um vilarejo, e nesse vilarejo um forno muito grande, porque nessa época e nesse lugar as pessoas assavam seus pães junto, todo mundo usava o mesmo forno. Cuidando do forno estavam 3 mulheres. E qual não foi o susto da Margarida quando ela percebeu que as mulheres arrancavam os próprios cabelos e com eles faziam escovas, vassourinhas para varrer e tirar a cinza e a brasa do forno. Margarida não sabia se ia ou se voltava, mas resolveu conversar com as mulheres. Disse para elas que talvez elas pudessem experimentar fazer vassouras com o próprio sorgo. Uns galinhos reunidos talvez virasse uma vassoura. E assim as mulheres fizeram. Elas ficaram felicíssimas. E depois de limpo o forno, começaram a preparar um pão. Foi preciso buscar água e Margarida foi junto com uma das mulheres até um riacho que ficava ali próximo. Quando
a mulher do forno chegou perto do riacho, ela pôs os seus pés dentro da água, bem no rasinho. E ali, com sua caneca na mão, ela disse: água, linda aguinha, se não estivesse apressadinha, eu te beberia de canequinha. Água, linda aguinha, se não estivesse apressadinha, eu te beberia de canequinha. E afundando a caneca na água, a mulher se encheu com aquela água. A água foi levada para junto das outras mulheres, misturada à farinha e puseram também um pedaço de banha. Essa massa foi amassada, pães foram moldados e assados no forno junto ao fogo. De presente para Margarida, as mulheres entregaram 3 pães, um mais gostoso que o outro. E também deram de presente um bom pedaço de banha. Margarida aceitou tudo de bom grado, mas precisava continuar a sua jornada. Então se pôs na estrada a andar. Anda que anda, Margarida chega a uma cerca. Quando Margarida passa por debaixo da cerca, ela começa a ouvir vindo de longe cachorros. Cachorros ferozes que vinham se aproximando dela como quem vai devorá-la. E ela se lembrou dos pães e jogou um para cada um dos 3 cachorros que vinham atacá-la. Os cachorros foram para os pães e deixaram a Margarida passar. E anda que anda, anda que anda, anda que anda, Margarida chega a um grande rio. Um rio com águas vermelhas como sangue, um rio caudaloso com águas violentas, corredeiras, pedras enormes. Margarida se lembra da velha do forno e põe seus pés na água. Ali, no rasinho, ela diz: água, linda aguinha, se não estivesse tão apressadinha, eu beberia de canequinha. Água, linda aguinha, se não estivesse tão apressadinha, eu beberia de canequinha. Água, linda aguinha, se não estivesse apressadinha, eu beberia de canequinha. E as águas do rio baixaram e se amansaram. E Margarida pôde ver, juntando uma margem à outra, um caminho de pedras. Com todo cuidado, Margarida caminhou pelas pedras e foi parar na outra margem do rio. Dali dava para ver um vale lindo e bem lá, um palácio. Um palácio? Será que o palácio da bruxa? Margarida se pôs a andar. Quando se aproximou, percebeu que o portão do palácio abria e fechava, 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 abria e fechava tão rápido e tão violentamente que era impossível para qualquer criatura passar por ele sem ser esmagada. Margarida se lembrou que trazia consigo banha. Então ela preparou a banha para passar exatamente nas dobradiças do portão, um tantinho em cada uma delas. O portão, aos poucos, foi se tranquilizando, foi ficando mais lento, até que se abriu completamente
e Margarida pôde entrar no jardim do Palácio da Bruxa. O jardim era lindo, cheio de ervas, com um cheiro de manjericão, alecrim, arruda, erva doce, cidreira. E ali, aos pés dos degraus do palácio, estava ninguém mais, ninguém menos do que a bruxa. Uma mulher linda, com um largo sorriso no rosto, que estendeu a mão a Margarida e a levou para dentro do palácio. As duas conversaram um bocado perto do fogão a lenha, tomaram um chá. E Margarida contou para a bruxa o que estava fazendo ali, que tinha sido mandada, obrigada pelo rei a ir até lá buscar um tesouro e trazer de volta. A bruxa, ouvindo aquilo, achou graça, deu uma grande gargalhada de bruxa e foi procurar um tesouro. Margarida tinha imaginado um baú. A bruxa lhe deu um baú pequeno, mas que ela garantia que dentro dele havia um tesouro magnífico. Mas a bruxa também alertou que regressar trazendo um tesouro nem sempre é tarefa fácil, principalmente quando é uma ordem de um rei. Margarida agradeceu, prometeu voltar para conversar mais com a bruxa sobre coisas que as bruxas conversam e se despediu. A bruxa entrou para o palácio para os seus afazeres de bruxa e Margarida se preparou para o caminho de volta. Bem perto ainda do portão do Palácio da Bruxa, o baú começa a sacudir, começa a dar tremelique e uma boca aparece na tampa do baú. Essa boca fala, não, essa boca grita pro portão. Portão, portão, amasse a Margarida, não a deixe sair. Portão, amasse a Margarida. E o portão, bem na dele, tipo portão assim, falou, não vou, tô bem aqui. A Margarida, o quê? Margarida passou aí, ó, banha nas minhas dobradiças. Deixa a Margarida passar, deixa a Margarida passar. E a Margarida passou, com uma raiva daquele baú, mas passou. E anda que anda, anda que anda, anda que anda. Quando Margarida chegou no rio, o raio do baú começou de novo a... Rio, 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 afogue a Margarida, afogue a Margarida, afogue a Margarida. A Margarida queria jogar aquele baú dentro d'água. Mas aí o rio, com as suas águas mansas, dessa vez respondeu: Não, a Margarida me chamou de linda aguinha, água lindinha, deixa a Margarida passar. E assim, amansando as suas águas, fez revelar aquelas pedras que Margarida passou com todo cuidado e chegou na outra margem. E anda, que anda, que anda, que anda, como você deve imaginar, ela chegou aos cachorros. E os cachorros ouviram o baú, que obviamente voltou a gritar, mordam, ataquem, blá, 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 aquelas coisas do baú, mas os cachorros vieram como? Abanando seus rabos e fazendo festinha para Margarida.
Eles lembravam que ela tinha trazido pães para eles e deixaram também Margarida passar. Anda, que anda, que anda, que anda. A Margarida chegou ao forno com as 3 mulheres, que estavam lindas, de penteados novos, agora elas não precisavam mais arrancar os cabelos. E quando o baú começou a dar um chilique, forno, queime, queime a Margarida, queime, queime, queime a Margarida. As mulheres nem ligaram, acenavam para a Margarida e davam tchau e desejavam boa viagem. E assim foi que Margarida foi chegando no topo da montanha. Ela dava para ver ali o palácio do rei, logo ali em cima. Mas a Margarida nessa hora começou a sentir o baú. O baú estava leve, é isso, estava leve. E aí ela pensou, será que ele sempre esteve leve desde a hora que eu saí? Ou será que eu acostumei com peso, porque a caminhada é longa? Ou será que não tem nada dentro dele? Margarida achou um cantinho e com muito cuidado ela... Foi o tempo de se admirar. Nessa hora, saíram pulando galinha e 7 pintinhos de ouro. Só que eles corriam para todo lado, que nem pintinho faz. Uma coisa louca, e corre. A Margarida ia pegava um, o outro fugia do outro lado. Ela pegava 2, a galinha fugia. E ela estava lá completamente louca, tentando juntar os bichinhos. Quando surge o príncipe com sua varinha, que dessa vez não fez mágica nenhuma, só juntou assim, ó, como se fosse um galinho mesmo. Foi juntando galinha e seus pintinhos para dentro do baú. Os 2 ainda combinaram um plano para a hora que o tesouro fosse entregue ao rei. E assim, conforme combinado, Margarida fez. Ela se apresentou diante do rei, todo o palácio, todos os empregados estavam ali para ver o que era esse tesouro tão magnífico da bruxa. E Margarida disse muito firmemente ao rei: Majestade, eu trouxe aqui o tesouro da bruxa. Porém, eu só o entregarei se eu receber em troca um outro baú. Aquele baú de cinzas que fica lá atrás, na cozinha. O rei achou aquilo magnífico. Ele estava trocando um tesouro, um baú com um tesouro dentro por um baú de cinzas. Achou um excelente negócio e ali foi feita a troca. O baú de cinzas foi trazido para Margarida e a Margarida entregou o baú com o tesouro para o rei. Margarida abriu o baú de cinzas e lá de dentro surgiu, magnífico, o príncipe. Um tanto magnífico, um tanto cheio de cinzas. Era um príncipe meio borralheiro. O rei abriu o seu baú e viu a galinha de ouro e 6 pintinhos de ouro. Ficou felicíssimo, achou aquilo uma grande maravilha, um tesouro brilhante, incrível. E aceitou que Margarida se casasse com o príncipe. Achou até bem conveniente que ela se casasse com o príncipe, afinal ele já tinha entregue o baú com o príncipe dentro. A festa de casamento foi incrível, digna de um conto de fadas como esse. Tinha muita comida com pera cozida, pera assada, geleia de pera, torta de pera, todas as coisas que dava para fazer com pera. Tinha muita música boa, muita história e tinha muito abraço. Porque as pessoas, quando elas se encontram, elas se abraçam. E embora a gente agora não possa se abraçar,
a gente sabe como é bom um abraço, como a gente está sentindo falta. Daqui a pouco a gente vai conseguir se abraçar de novo em longos e demorados abraços, desses que fazem a gente até descansar um pouco, com gosto de chegar em casa depois de uma grande aventura. Quem sabe um pintinho, aquele 7º pintinho de ouro, não vai parar aí justamente no meio desse abraço.